Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um YELI Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso YELI Flash está cheio de artigos que repercutem polêmicas, problemas, supostas crises no governo Bolsonaro e nas forças políticas que lhe dão sustentação, que estão ligadas ali na base de apoio do governo. E sempre, é claro, sob a ótica da crítica liberal dos nossos colunistas, dos nossos articulistas. O primeiro desses artigos críticos, que observa essas polêmicas, é o artigo do nosso Eric Silva, que é graduando em administração pela Rural do Rio de Janeiro, e ele fala da imprensa, da questão da relação entre a militância bolsonarista e a imprensa brasileira. O título: Por que não devemos relativizar a crise do PSL e nem promover a desmoralização da imprensa? A crise do PSL, a que ele faz referência no título, é aquele caso dos candidatos laranja e das candidatas laranja que teriam recebido recursos ilegítimos pela liderança do PSL. E aí o nosso Eric Silva lista o ex-ministro Gustavo Bebiano como um dos investigados nesse assunto e também o ministro do Turismo, Ricardo Salles. Ele coloca que jornalistas como Felipe Moura Brasil, que foram execrados por darem publicidade a essas informações, por darem publicidade e destaque a essas notícias, eles deveriam ser respeitados, porque estão exercendo o seu papel, a sua tarefa como representantes da imprensa na divulgação e na difusão da informação. Informação essa que tem mesmo que incomodar qualquer governo que seja, qualquer figura que esteja no poder, tem de ser fiscalizada. Qualquer informação que surja sobre qualquer uma dessas figuras tem que ser divulgada pela imprensa. Esse é o seu papel democrático, é o papel que ela deve exercer numa sociedade liberal, democrática e civilizada. A imprensa alternativa e, de certa forma, o Instituto Liberal, como uma instituição que faz media watching, ou seja, que acompanha o noticiário e que analisa o noticiário sob uma certa ótica, funciona como uma espécie de mídia alternativa. A mídia alternativa é bem-vinda, é necessária. A internet possibilitou a emergência de muitas vozes que não tinham espaço nos canais tradicionais. Mas isso não significa que nós devemos demonizar e destruir o jornalismo tradicional, por mais defeitos que ele tenha, por mais vieses que ele tenha, porque são pessoas que tocam aquilo ali, pessoas que têm seus erros, têm seus defeitos, têm suas más intenções, têm seus interesses, suas agendas, né? Mas nós não podemos cometer o erro contrário e querer multiplicar apenas mídias governistas, não é? Que, sob o pretexto de ser imprensa alternativa, tudo o que faz é fazer publicidade do governo e não dão publicidade aos fatos e aos acontecimentos que incomodam figuras do governo. Repito, qualquer que seja o governo. Quem defendia muito a liberdade de expressão e a fiscalização de qualquer governo como um papel fundamental da imprensa foi um grande estadista americano que está na nossa série Heróis da Liberdade da semana, tocada aí pelo nosso colunista João Luiz Mauad, que é ninguém menos que George Washington, um dos fundadores dos Estados Unidos e o primeiro presidente daquela grande nação ao norte da América. Ele que nasceu em 1732, morreu em 1799, foi o braço armado da Guerra de Independência, é um dos grandes responsáveis, um dos grandes ícones do pensamento que visa casar, e essa gênese da democracia americana, casar a ordem com a liberdade individual. Agora, dando uma pausa na discussão dos problemas e das turbulências no governo e da relação entre os militantes do governo e a imprensa, vamos a uma das missões, das maiores tarefas que o governo Bolsonaro precisa desempenhar, que é a reforma da Previdência. E aí veio uma colaboração na nossa lista de artigos, imprescindível, do nosso colaborador e articulista Marcel Balaciano, com o título A Importância da Reforma da Previdência. Uma questão de matemática e não de ideologia. Esse artigo, na realidade, já tinha sido publicado pelo YELI, em que o nosso Marcel, que é economista da FGV, traz uma série de dados matemáticos, estatísticos que comprovam que o Brasil não é viável se a reforma da Previdência não for feita, que isso independe da ideologia, se você é de esquerda, se você é de direita, a conta não fecha, a reforma tem que ser feita. Mas dessa vez ele trouxe dados atualizados com números de 2018. O artigo do ano passado tinha dados apenas até 2017.
né? Então são dados atualizados nessa discussão, que é a grande discussão das reformas estruturais que o governo Bolsonaro precisa fazer. E a proposta apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para lidar com o problema, é uma proposta que quase todos os liberais consideram, é praticamente unânime, excelente. E é sobre o desafio dessa proposta que trata o artigo do Mauad. Começou o jogo. E agora? O jogo que vai definir se o governo tem condições de levar adiante as reformas e que vai decidir se o país se viabiliza ou não. Esse jogo começou com a apresentação da proposta de reforma da Previdência. Essa proposta, por mais que ela seja excelente, todos nós reconheçamos os seus méritos, ela tem muitos desafios para enfrentar até ser aprovada ou não, né? Tem que enfrentar o lobby dos sindicatos, dos diretamente interessados dentro do funcionalismo público, a oposição do judiciário que vem tentando se substituir ao legislativo em várias pautas, e certamente as pautas relativas à reforma da Previdência não estão imunes a essa tentativa de interferência, e precisa também lidar com um problema de expectativa. Porque embora a reforma da Previdência seja essencial, condição sine qua non, frisamos, para que o país se viabilize, para que o país caminhe, ela não é a mágica que vai resolver todos os problemas da economia brasileira. Muitas outras medidas precisam ser tomadas e levarão tempo para ser tomadas. Reforma tributária, privatizações. E pode parecer que pela lentidão no retorno, nos resultados sensíveis, por ser uma coisa que influencia nas contas gerais e para o futuro, mas que não é tão imediatamente percebida, se houver fraqueza e deficiência na comunicação, pode ser que essa reforma seja mal recebida e comprometa o encaminhamento das demais. Então é preciso ter muita habilidade política, muita capacidade de comunicação para levar essa proposta do Paulo Guedes adiante, como ela merece ser levada e como o país precisa que ela seja levada. Saindo de novo das missões, voltando aos problemas e a relação com a imprensa, a gente tem um artigo do Pedro Henrique Alves. Anunciaram uma tempestade, veio uma garoa. A essa altura todos já devem estar informados da questão da demissão do ministro Gustavo Bebiano, da divulgação de áudios de conversas entre ele e o presidente da República para tentar desfazer um discurso do Carlos Bolsonaro de que o Bebiano teria mentido ao dizer que tinha conversado com o Jair 3 vezes do dia em que estourou o escândalo dos laranjas. Todos já devem ter tido acesso a essa polêmica. E o que o Pedro Henrique Alves coloca é que, muito embora seja fato que o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro mentiram sobre a não existência dessas conversas, porque de fato houve conversa, isso não dá para tergiversar, não dá para disfarçar, as conversas aconteceram, embora tenham sido por WhatsApp. Apesar disso, os áudios divulgados não trazem nada que de fato imploda o governo ou justifique um certo sensacionalismo que uma parcela da imprensa fez em cima disso nas manchetes. Aí a gente lembra o que a gente comentou ao começo. A imprensa é para ser criticada, sim. Não é para ser demonizada, não é para ser anatematizada, como se ela não devesse divulgar os fatos. Mas é para ser criticada, sim. Ela é uma atividade humana como qualquer outra. As pessoas são falíveis, as pessoas cometem erros, as pessoas têm intenções. Intenções podem ser ruins. Então é para ser criticado, sim. Essa é a crítica que Pedro Henrique faz no seu artigo. Uma crítica que respeita o papel democrático da imprensa. Mais do que os problemas do governo, a gente tem o problema do judiciário. Nós acabamos de aventar, de mencionar. Especificamente no STF. E sobre a última das estripulias do STF é que trata o artigo do Guilherme Azevedo. O ativismo politicamente correto no STF ameaça a liberdade de pensar. Nós vimos que o STF se pôs a discutir sobre a questão da criminalização da homofobia, chegando até a colocar a homofobia como crime de racismo, né? Como se a orientação sexual tivesse, em qualquer época, qualquer coisa a ver com raça, com cor de pele, com etnia, algo absolutamente insustentável. Então, a prática da homossexualidade é um comportamento. A gente deve respeitar a liberdade dos outros de se portarem, de se relacionarem, como bem quiserem, como bem entenderem, mas a questão que o Guilherme coloca é que criminalizar de modo vago, de modo difuso, a contestação ou a crítica a um comportamento
é uma ameaça à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. É preciso ter muita clareza no limite, na fronteira que se vai cruzar. O que é que se está proibindo, o que é que se não está proibindo. E o comportamento do STF nesse caso é perigoso. Ameaça à liberdade de expressão, por exemplo, da crítica religiosa, que pode criticar o comportamento homossexual, como pode criticar o comportamento de se embebedar, o comportamento de ir para o carnaval, se quiserem criticar. Né? Eu, que sou sambista, não tenho nada a ver com isso, mas a pessoa tem a liberdade de ter a sua opinião, de criticar um comportamento. Todo comportamento é criticável. Proibir que se critique comportamento é cercear a liberdade de expressão. Isso é uma ameaça muito maior à vida na sociedade do que o suposto crime que se está combatendo, o crime de expressão de pensamento. E nós fechamos a lista de hoje, voltando aos problemas do governo, com um artigo do Rafael Valadão, de novo o messianismo antiliberal da família Bolsonaro. A questão aqui é a seguinte: o Rafael já tinha escrito lá atrás um artigo em que ele criticava a postura de alguns segmentos da militância do candidato, então candidato à presidência Jair Bolsonaro, de tratá-lo como uma panaceia salvadora, uma espécie de Messias, né? O sobrenome dele é Messias, mas ele não é Messias, ninguém é. O ser humano é falível, nós não podemos cultuar uns aos outros. Como sendo a salvação de todos os problemas do Brasil, né? O grande herói que vai nos salvar. E isso leva a algumas atitudes, a algumas consequências perigosas do ponto de vista da valorização da liberdade individual e do espírito crítico dentro da vida democrática. E aí ele colocou o caso da execração do Felipe Moura Brasil. Voltamos a esse caso, que foi tema do nosso primeiro texto, colocando um argumento sensato e racional. O jornalista não deve ser massacrado por ter entrevistado, por ter cedido espaço no jornal para a figura do momento, que era o agora ex-ministro Gustavo Bebiano, para dar a sua versão sobre o caso, sobre tudo que aconteceu. O jornalista não deve ser massacrado por dar voz a uma figura importante nas discussões do momento, mesmo que o que essa figura tem a dizer não te agrade, mesmo que você não goste do que essa figura tem a dizer. Você tem que respeitar o papel da imprensa de trazer a informação e de trazer também as versões e as posições de todos os personagens envolvidos. Os políticos devem ser constantemente fiscalizados e nunca ser tratados como deuses, mesmo que a agenda e a plataforma do governo tenha itens, tenha elementos que nos interessam, que nos agradam. Receber ex-membros do governo para dar entrevista não é crime. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos, tenham abertura para ouvir as diferentes opiniões que o IL traz à baila para os seus leitores e para o seu público. Semana que vem faremos uma pausa na semana de carnaval, mas estaremos de volta na outra, repercutindo aí os artigos das 2 semanas que então terão passado. Nos encontramos então na outra semana, na próxima não teremos, na outra estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até lá!